Então, a gastronomia é muito típica e muito conhecida em Portugal, mas para termos uma boa saúde digestiva é muito importante ter alguns cuidados. Nomeadamente, é importante ter uma alimentação diversificada, rica em legumes e fibra, e saladas, sopa, um, em que é muito importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, em que globalmente numa refeição, um prato deve ser metade de legumes e salada e outra metade dividida entre hidratos de carbono, nomeadamente massa, arroz, pão, e outra metade é proteína, carne, peixe, ovo. E isso é fundamental para termos uma boa saúde digestiva, porque sabemos que a dieta mediterrânica é aparentemente a que está melhor associada a uma redução do risco, principalmente de tumores do tubo digestivo. E isso é fundamental para nós conseguirmos atingir ou termos uma boa saúde digestiva. O que se deve fazer além disto é, obviamente, ter um estilo de vida ativo, caminhadas, praticar exercício físico de forma regular, com o objetivo global de evitar o sedentarismo. Além disso, é muito importante terem atenção a alguns exames de rastreio que devem ser feitos. Exames de rastreio do cancro coloretal, do cancro do intestino, que pode ser feito por métodos não invasivos ou invasivos, nomeadamente, por exemplo, a colonoscopia, que atualmente está recomendada ser iniciada rastreio a partir dos 50 anos, mas provavelmente e num futuro próximo, tendo em conta o aumento do número de casos em idade jovem, essa idade provavelmente será reduzida para início aos 45 anos. É fundamental também considerar um rastreio de cancro do estômago, com início simultâneo com a colonoscopia, porque nós somos um país com um risco intermédio e elevado de cancro do estômago, um risco muito maior face a outros países europeus e, portanto, também é importante fazer um rastreio de cancro do estômago. E é desta forma que nós conseguimos atingir e melhorar a saúde digestiva de todos os portugueses. Então, globalmente, as patologias mais frequentes que envolvem o tubo digestivo vão englobar patologias do foro funcional e que envolvem o eixo intestino-cérebro, nomeadamente o síndrome do intestino irritável e a dispepsia funcional. O síndrome do intestino irritável é uma patologia muito comum, atinge até 15 a 20% da população, pode-se manifestar com desconforto ou dor na barriga e com alteração no padrão ou na consistência das fezes. Temos também outras patologias muito frequentes, nomeadamente a dispepsia funcional. O que é isto? É basicamente um síndrome caracterizado por pessoas sentirem enfartamento, ardor ou dor aqui logo, como as pessoas dizem, na boca do estômago, aqui no epigastro, ou uma saciedade, ou sentirem-se cheias rapidamente. Existem outras doenças também muito frequentes em Portugal, nomeadamente a doença do refluxo gastroesofágico, em que a pessoa poderá sentir ardor atrás do peito, como se fosse fogo, e líquido a vir à boca, um líquido amargo, ácido a vir à boca, e isso poderá corresponder a uma doença do refluxo gastroesofágico. Outras patologias muito frequentes, infelizmente em Portugal, são todos os tumores do tubo digestivo, tendo em conta que pelo menos 2 tumores do tubo digestivo estão no top 5 com maior número de casos em Portugal, nomeadamente o cancro coloretal e o cancro do estômago, existindo também um outro tipo de cancro que preocupa muitos portugueses, que têm vindo a aumentar muito em número de casos, e ainda não está bem explicado o porquê disto estar a acontecer, que é o cancro do pâncreas. Existe uma relação, tanto que nós conseguimos ver tipicamente em séries e filmes, quando a personagem está muito nervosa ou tem um exame, que tem tipicamente diarreia antes do exame. E isso mostra tipicamente a ligação que existe entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Isto porque nós temos um sistema nervoso central, basicamente que engloba a nossa parte consciente, e temos também um segundo cérebro,
nomeadamente o sistema nervoso entérico, que nos permite que o nosso intestino, os nossos órgãos, basicamente, funcionem sem nós sequer pensarmos que eles, ou ordenarmos que eles funcionem. Nós sabemos que existem algumas doenças deste foro funcional que ainda não se sabe bem a causa, existem muitas teorias, muitas hipóteses, mas parece haver uma má comunicação entre estes dois sistemas nervosos, o que pode fazer com que as pessoas desenvolvam alguns sintomas, nomeadamente dor na barriga, ardor, infartamento, poderão ter diarreia ou obstipação, ou seja, prisão de ventre. E isto tudo podem ser manifestações que demonstrem estas doenças que envolvem o eixo intestino-cérebro. A gastroenterologia é uma especialidade ampla e que envolve muitos órgãos e infelizmente temos uma incidência, ou seja, um número de casos de cancros do tubo digestivo muito elevados. O cancro coloretal é o cancro mais frequente em Portugal, um dos top 3, juntamente com o cancro da próstata nos homens e o cancro da mama, e é um cancro no qual nós conseguimos ter um papel fundamental na identificação e na prevenção e tratamento das lesões que vão originar o cancro, nomeadamente os pólipos. São as lesões precursoras que levam ao desenvolvimento de cancro, ou seja, todos os cancros têm origem em pólipos e daí incentivar o rastreio a partir dos 50 anos. A realização de colonoscopia de rastreio é fundamental para reduzir este risco, nomeadamente através da obtenção de uma colonoscopia com uma adequada preparação e com critérios de qualidade, conseguimos identificar e remover as lesões que vão dar origem a cancro do intestino. Outro cancro importante e que é possível também fazer prevenção é o cancro do estômago. Nas últimas estimativas é o 5º cancro mais comum em Portugal, porque nós temos um risco muito elevado de cancro gástrico e é fundamental também fazer a sua prevenção. Como é que podemos fazer prevenção de cancro do estômago? As últimas orientações internacionais apontam que devíamos identificar em toda a população a presença de uma bactéria do estômago, que infelizmente é muito frequente em Portugal, cerca de 70% das pessoas têm esta bactéria, que se chama Helicobacter pylori, e que sabemos que é um fator de risco muito importante para cancro do estômago e, portanto, precocemente ela pode ser identificada mesmo através de exames não invasivos, ou seja, um teste respiratório que identifica a presença da bactéria, e quanto mais cedo eliminarmos, provavelmente, e não há grandes dados, mas provavelmente será maior o benefício a longo prazo, porque impedimos uma bactéria que vai causar dano a longo prazo no estômago. Outra forma de prevenção importante será realizar a endoscopia, juntamente com a colonoscopia, na altura do início de rastreio do cancro do intestino. E posteriormente, sempre que tiver indicação para fazer colonoscopia, deverá também fazer endoscopia de rastreio de cancro do estômago. Existe um outro cancro também relativamente frequente e que tem vindo a aumentar muito em termos de incidência, que é o cancro do pâncreas, que nesta fase, infelizmente, ainda não há nenhum teste de rastreio, mas em algumas pessoas específicas que tenham história familiar, em mais de 2 casos, ou que tenham alguma doença genética, pode estar indicado fazer rastreio de cancro do pâncreas, mas para ter a certeza disso deve falar também com o seu médico. Então, há vários sinais de alarme que devem motivar que as pessoas procurem ajuda de um médico, nomeadamente, por exemplo, se vomitarem sangue, se tiverem dificuldade em engolir alimentos sólidos ou líquidos, eventualmente uma dor de garganta que não passa com o passar do tempo, perda de peso que não seja justificada, que não seja intencional. Estes sintomas na presença, por exemplo, de história familiar, a presença de uma anemia, que é uma diminuição do valor da hemoglobina nas análises,
também é um fator que deve motivar a procura do médico. A presença de uma dor abdominal ou de ficar, muito importante, ou ficar com os olhos amarelos, a pele amarelada ou a urina muito escura. E outros sinais importantes serão perdas de sangue pelas fezes ou no papel higiênico, sentir uma sensação de esvaziamento incompleto quando dês idas à casa de banho, também será um sinal que nos deve alertar e levar à procura do médico. Então, o Serviço de Gastroenterologia aqui da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental é um serviço acreditado pela ACSA, com nível ótimo, sendo o primeiro serviço aqui do Hospital Egas Muniz a obter essa certificação e o segundo aqui nesta Unidade Local de Saúde. É um serviço que oferece a possibilidade de várias consultas gerais e diferenciadas, consulta de gastroenterologia geral, consulta dedicada ao fígado, consulta da patologia e consultas das vias biliares, do pâncreas, uma consulta dedicada para doenças da motilidade do esófago e também uma consulta dedicada para a avaliação e a excisão de lesões superficiais, ou seja, cancros em estádio muito inicial de todo o tubo digestivo. Oferecemos aqui também a realização de algumas técnicas, de alguns exames muito específicos, nomeadamente, obviamente, a endoscopia e a colonoscopia. Temos exames específicos para estudo das doenças da motilidade do esófago e para avaliação da doença do refluxo, nomeadamente a manometria esofágica de alta resolução e a pH-metria. Oferecemos também o estudo de doenças do intestino delgado, quer através da realização de uma cápsula endoscópica e de um exame digestivo dirigido que se chama enteroscopia, quando assim está indicado. E oferecemos também a realização de uma técnica específica, disseção endoscópica da submucosa, para a ressecção de lesões superficiais do tubo digestivo. Temos outras técnicas também para estudo, principalmente das patologias das vias biliares e do pâncreas, nomeadamente a ecoendoscopia e a CPRE, que permite muitas vezes ambas o diagnóstico e tratamento de doenças pancreáticas e das vias biliares. Então, uma dica. Tipicamente, atualmente, não é preciso uma grande dieta. A maioria das pessoas pensam que é preciso muitos dias de dieta, mas o que está a recomendar é apenas um dia de dieta no dia anterior. E, portanto, não é preciso fazer um esforço assim tão grande para fazer este exame. O conselho que dou, se fizerem preparação, é fazerem a preparação previamente, misturarem com a água e colocarem no vosso frigorífico de forma a que a preparação fique fria. Isso vai ajudar na tolerância a fazer a preparação e, se sentirem algum desconforto ou mal-estar, podem experimentar beber por uma palhinha, que também irá ajudar a tolerar melhor a preparação, porque o nosso objetivo é beber toda a preparação intestinal até o fim, sem vomitar, e de forma a que o intestino esteja o melhor preparado possível.